Olá! Marechal Cândido Rondon morreu há 60 anos e 4 décadas de vida ele dedicou a expedições pelo sertão brasileiro. Com o auxílio de cientistas, descobriu e catalogou centenas de novas espécies. Foi ele também o responsável pela criação do Serviço de Proteção ao Índio, que veio a se tornar a FUNAI em 1967. A sua trajetória chamou a atenção na época e Rondon foi 2 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Agora, seu legado ganha um novo livro, Rondon, Inventários do Brasil, de 1900 a 1930. Lorelai Cury, uma das organizadoras, está com a gente aqui no Conexão. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quem está com você nessa empreitada, nesse livro, nesse desafio de contar a história desse brasileiro? Bom, eu organizei esse livro com Magali Romero Sá, que é uma parceira já de muitos anos, e nós convidamos mais 8 pessoas, entre historiadores, antropólogos e um filósofo, para escreverem conosco. Então a gente convidou especialistas no tema para escreverem, e a intenção desse livro, né, foi trabalhar o Rondon, as expedições do Rondon, como um grande empreendimento científico. Né, foi chamar atenção para essa grande empreitada que não era só relativa à colocação de telégrafos ou à inspeção de fronteiras, mas era também um empreendimento maior, que congregava uma série de outras atividades, principalmente científicas. E eles fizeram muitas comissões, muitas expedições, né? Exatamente. Quando a gente fala Comissão Rondon, dá a impressão que foi só uma viagem, mas não é isso, né? São muitas, inúmeras viagens e nem todas foi ele que fez pessoalmente, vários outros militares chefiaram outras pequenas expedições. Então a gente dá um nome genérico de Comissão Rondon para uma série de viagens. E ele, de alguma maneira, uniu fronteiras, a gente pode dizer isso? Sim, ele congregou, né, o Brasil em torno das fronteiras. A palavra que se usava na época era integração, né? Integração. Ele tentava exatamente integrar, né, o Brasil em torno das nossas fronteiras, né? Então, quando a gente fala assim que a Comissão Rondon foi um projeto, digamos, estratégico, era estratégico em vários sentidos, né? Estratégico porque tentava justamente colocar o Brasil, a presença brasileira nessas áreas de fronteira, que eram, em alguns casos, bastante complexas, né? E também atrair aqueles moradores do interior do Brasil, lugares desconhecidos, inclusive os indígenas, para a nação. Olha, eu vou te interromper, porque a gente está mostrando já algumas fotos e aqui acabou de passar. Eu achei bem interessante, é um marco, ele costumava colocar totens por onde ele passava, enfim, essa é em homenagem a Roosevelt. Um político norte-americano, ex-presidente dos Estados Unidos, também apaixonado por expedições um pouco, né? Exatamente. Então, nessas expedições, eles costumavam botar marcos ou de fronteiras ou marcos de algum evento relevante. Nesse caso, né, da imagem que vocês mostraram, é o marco do Rio Roosevelt. E uma das atividades deles, das comissões Rondon, né, era justamente mapear os rios. E esse rio, que se chamava antes Rio da Dúvida, ele foi mapeado pelo Rondon, sua equipe, por Roosevelt, que era o ex-presidente americano, com a sua equipe também. E o rio passou a se chamar Rio Roosevelt, e eles tiraram essa foto, né, que é super conhecida, e filmaram também esse momento. Lorelai trouxe o livro, a gente vai mostrar para quem está em casa. É quase uma bíblia de Rondon, né? Ele é enorme, muito ilustrado, super caprichada essa edição. Sim. Onde a gente encontra esse livro? Nas boas livrarias. Nas boas livrarias estão lá. E na internet também, aqui a própria imagem que vocês mostraram, a gente tem também cartografia. Um dos pontos fortes, né, desse livro é justamente a quantidade de fontes que a gente utilizou. Né? Eu acho que, porque muita coisa já se escreveu sobre o Rondon, né? A intenção, então, aqui, como eu já te disse, foi de exaltar ou tentar mostrar, identificar e analisar o lado científico dessa expedição. Então, para isso, a gente recorreu a um material bastante vasto, né, que se encontra principalmente no Museu do Índio, mas também em alguns museus e arquivos militares, como é o caso do Museu Histórico do Exército, lá na Praia de Copacabana, né, no Posto 6, e o Arquivo Histórico do Exército, que é ali no Palácio da Guerra, perto da Central do Brasil. E esses acervos, eles reúnem uma riqueza de material incrível.
né? Então a gente quis também fazer uma edição bonita, uma edição com, além das fontes normais que a gente usa, que são fontes que a gente apresenta ao público, são essas fontes escritas, a gente buscou mostrar essas fontes iconográficas que eram tão importantes para o Rondon e para a sua equipe. Valorizaram esse conteúdo super importante, que normalmente tem um acesso restrito a, enfim, pesquisadores e estudantes. Me diga uma coisa, Rondon, a gente viu muitas fotos dele com os índios, ele costumava também levar um pouco da rotina militar para esses indígenas. Conta essa curiosidade para a gente. Sim, houve uma espécie de militarização, digamos assim, né, de alguns grupos indígenas, mas assim, o Rondon, ele, para manter a ordem, né, na sua equipe, ele já mantinha uma ordem muito rígida, né? Então, assim, a hora de acordar, a hora de dormir, etc., era tudo muito rígido, muito bem delimitado. E com relação aos indígenas, além dele tentar, de alguma forma, integrá-los a essa ordem, ele tentava também difundir entre eles essa ideia de que havia um Brasil, de que eles pertenciam a uma nação. Então, uma das atividades mais valorizadas pelo Rondon era justamente o hasteamento à bandeira, né? Então, a gente tem algumas imagens que mostram, né, os índios em torno da bandeira, os índios em torno daquele pavilhão nacional, justamente. Então, é uma forma, né, de integrá-los à nação. E tudo que ele descobria, tudo que acontecia nessas expedições, era comunicado de que maneira? Havia uma tecnologia na época, né? Qual era? Justamente, o Rondon, ele comunicava, em geral, por telégrafo, né, os passos que ele estava seguindo. Mas, além disso, né, quando não tinha ainda o telégrafo disponível, ou mesmo quando tinha, ele tinha uma rotina, que era preencher cadernetas de campo. Então, ele anotava tudo nas cadernetas, e inclusive usando o calendário positivista para anotar, porque ele era um positivista, né? O Rondon é uma pessoa difícil de entender hoje em dia, justamente porque ele era muito, assim, realmente adepto, né, do positivismo do Augusto Comte. Então, para ele, o calendário era o calendário do Augusto Comte, que incluía nomes assim como Arquimedes, Descartes, que eram os meses. Então, ele anotava assim, né, nas suas cadernetas de campo, e tudo que ele estava fazendo, né, o tipo de trabalho que estava sendo feito, se ele fez algum tipo de visita, que populações ele encontrava, esse tipo de coisa. E então esse material também a gente botou aqui de alguma forma para ilustrar e para mostrar que assim, ainda existe uma quantidade de pesquisa enorme a ser feita sobre essas expedições. E acredito que ele também apurou muita coisa da nossa biodiversidade, né? Sim. E ele tentava sempre tornar as viagens, né, que ele fazia algo útil também para a ciência. Então, em vários momentos, ele incorporou cientistas a esse grupo, né? Cientistas botânicos, antropólogos, linguistas, zoólogos, que produziram um material fantástico, né? O material produzido pela Comissão Rondon, até hoje, é muito importante, por exemplo, para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. A gente tem ali já catalogado, identificado o material da Comissão Rondon. E fora os livros e artigos que foram publicados, né, graças a essa possibilidade desses cientistas, desses homens de ciência, irem para o interior. Porque se não fosse pela Comissão Rondon, eles não teriam acesso àquela região. A gente não consegue imaginar, né, a dificuldade dessas empreitadas. Era uma coisa assim... que só é possível ser feita com um grupo coeso, organizado e com uma liderança muito clara. Foram quantas? A gente consegue saber quantas expedições? Chegaram a 10 ou não, mais? Assim, é difícil fazer uma contagem, porque você tem vários relatórios, mas, por exemplo, cada relatório, às vezes, ele dá conta de várias pequenas expedições, porque, às vezes, ele designava alguém para fazer o reconhecimento de um rio X ou de um pedaço que não tinha sido ainda, né, mapeado, digamos assim. E, aliás, esse processo de mapeamento do Brasil também teve um salto qualitativo com essas viagens do Rondon, né? A cartografia foi muito importante na Comissão Rondon. Pois é, temos muito a agradecer a esse brasileiro e o Conexão deixa a dica aqui de mais esse livro sobre Marechal Cândido Rondon. Lorelai, muito obrigada pela entrevista.
Parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe, viu? Obrigada a você. Foi um prazer ter você aqui. Agradeço a sua companhia também. Fique com Conexão. Até a próxima. Tchau.